Igreja gloriosa Pai do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez, aleluia. Eu estava ali, eu falei, Senhor, esse irmão me chamou a oportunidade, que palavra o Senhor tem? E eu fiquei ali olhando na Bíblia, não achei, mas o Senhor diga, fale aquilo que está no seu coração. Irmãos, eu quero testificar algo. Há um ano atrás, eu subi neste monte, eu tinha uma dificuldade conjugal muito grande, porque o meu marido era batizado nas águas, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e ele ficou só 6 meses na presença do Senhor. E na verdade, meu marido, eu ganhei ele para Jesus, na verdade. E quando eu ganhei, eu disse ao Senhor, Senhor, eu vou ganhar esta alma, porém eu não quero nenhum compromisso com esta alma, a não ser ganhá-la para o Senhor, depois o Senhor cuida. E um dia eu estava indo, há muitos anos, isso já uns 15 anos atrás, eu estava indo com uma profeta, graças ao Senhor, pela misericórdia dele. Assim que eu me converti, o Senhor colocou homens e mulheres de Deus para estar caminhando junto comigo. E um dia andando com ela, nós estávamos indo a uma obra do Senhor, e ela disse assim, era meia-noite e pouco, ela disse assim, Creuza, o Senhor diz assim para mim, que você colocou um propósito no seu coração e não falou com ninguém, de que você ganharia a alma do seu marido, não, naquela época ele não era meu marido ainda, né? Ele ganharia a alma do Sidney, e depois que você ganhasse a alma do Sidney, você não queria mais um compromisso, mas o Senhor disse que não é da maneira que você pensa que é. Ele faz da maneira dele, não é assim. E depois de um tempo eu acabei casando com ele, né? Casei com ele, e para casar com ele eu já era batizada nas águas. Ele tinha que descer, e eu falei, olha, eu não posso casar com você porque o jugo é desigual, você não é cristão, eu não posso. Ele falou assim, não, se não seja por isso. Aí ele desceu as águas, já tinha aceitado Jesus como Salvador, e eu casei com este homem. Eu casei com este homem, que por muito tempo foi muito bom para mim, porém, num outro lado, que era a parte, né, de cuidar da casa, das obrigações como homem, ele não conseguia, até porque talvez ele tinha uma ferida na alma e ele não conseguia, né? E ele se afastou dos caminhos do Senhor. Então, se afastou dos caminhos do Senhor, e eu levei 20 anos casada com ele, e quando chegou uma época eu já não estava mais entendendo aquela situação que nós passávamos em casa. E eu peguei e falei para ele assim, olha, a irmã Meire vai subir ao monte, eu vou subir com ela. E eu fiz um propósito com o Senhor de 40 dias, né? Nesses 40 dias eu encontrava sempre o apóstolo aqui, a gente conversava. E ele dizia, uma vez eu guardei uma palavra que ele disse para mim. Ele disse assim, irmã, ele disse para mim e para uma outra irmã que estava junto, mas eu comecei a ouvir a voz de Deus conversando com ele. E ele disse, quem tem promessa morre. Quem tem promessa morre, sim. Não pense que não tem promessa não morre. E a irmã ficou meio aqui apavorada no coração dela, porém o meu coração se acalmou e eu conseguia entender o que Deus estava falando. E passou-se um tempo, depois desses 40 dias fizemos essa campanha, e passado alguns meses, né, meu esposo saía e vinha, saía de casa, ficava semanas fora, depois voltava de novo. Não dava certo, voltava, saía de novo, voltava. Um dia eu disse ao Senhor, Senhor, basta. Hoje eu entrego ele nas tuas mãos. Hoje eu entrego, ele é do Senhor. Não orarei mais, não clamarei mais. Hoje eu entrego ao Senhor ele. Aí era uma situação muito difícil, as minhas meninas procuraram por alimento e não tinha. Era um dia que ele havia recebido o pagamento, porém eu perguntei a ele, e aí, cadê o seu pagamento? Sabe que tem que trazer as comidas para as crianças. Eu assim, não tem. Gastei tudo com a bicicleta. Não tem. Eu fiquei tão chateada. Eu saí para fora, olhei para o céu. Eu disse, hoje eu entrego ele nas tuas mãos. E daquele dia em diante eu encerrei as orações. Encerrei tudo que eu fazia. Eu jejuava, eu orava, eu lia a palavra, eu pedia para os irmãos orar. Eu orava na madrugada, e eu falei, basta. E passou-se algum tempo, ele sofreu um acidente com bicicleta, indo trabalhar. Ele bateu na viação Miracatiba, né, naquela traseira, e ele veio a óbito instantaneamente. E aí, depois de um ano, o Senhor mudou a minha história.
eu passei a ter alimento em casa, consegui pagar as minhas contas. Então, assim, e hoje eu entendo o que Deus queria. O Senhor queria que eu abrisse mão de uma coisa que eu estava protelando. Eu estava dizendo, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, não. Mas no coração dele não havia mais desejo de servir ao Senhor. Por várias vezes eu conversei com ele, os irmãos foram em casa, fizeram apelo. Ele não aceitou o Senhor como Salvador. Aquilo doía minha alma. Falava, Deus, ele não pode perecer e perder a salvação dele. Porque eu estava preocupado, irmãos, com a salvação dele. Não estava preocupado com o meu bem-estar. Porque Deus me deu graça para conhecer ele de uma forma diferente. Eu consigo ver o Senhor no sobrenatural do Senhor. Tem pessoas que veem o Senhor, né, só no reto, assim, né? Mas eu consigo ver o Senhor além disso. E eu estava muito preocupada com a salvação dele. Ele era um homem sem vícios, sem bebida, não bebia, não fumava, não usava drogas, trabalhador. Porém, gostava muito de futebol e gostava muito dos amigos de fora, os amigos mundanos. E não queria compromisso com o povo de Deus. Então, assim, eu venho testificar, né? E eu quero até abrir uma palavra em Salmos. Louvado seja Deus. Porque às vezes as pessoas nos veem nos sumir do monte, né? E eu creio que o apóstolo disse, está na bênção. Sim, nós estamos na bênção. Mas muitas das vezes também não entendemos o trabalhar do Senhor, né? Que diz a condenação do ímpio, no Salmo 52, que diz assim, aleluias, por que te glorias na maldade, homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição e é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir e falar retamente, ama todas as palavras devoradas, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Amém? Até aqui, é uma palavra em Salmos, parece dura, né? Uma palavra pesada, mas não é. Não é. Deus, ele é justo. Ele é muito justo. Ele não vai deixar você passando aflições, sendo que você está andando retamente nos caminhos dele. O Senhor não tem ninguém por bom, né? A palavra diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória dele. Todos os dias, irmãos, é necessário fazer o bem. É necessário guardar as nossas línguas. Às vezes nós achamos que somos muito crentes, achamos que estamos muito santos, né? Mas por um momento nós prevaricamos. O Senhor diz que por um bocado de pão o homem prevarica, né? E perde a sua salvação. Então é que nesta oportunidade tão gloriosa que o Senhor deu nesta tarde, para que eu pudesse estar aqui, para que nós pudéssemos estar aqui, vemos mais meditar de como andamos com o Senhor, de como nos olhamos para as pessoas, de como andamos na casa do Senhor, né? Nós queremos tanto estarmos cheios da glória de Deus, mas para que esta glória, se não for para libertar outros? Eu tenho um pastor e eu concordo com ele, que ele diz assim, que um vaso muito cheio, ele trinca. E se ele não for derramado em outro, né, um pote muito cheio de água, e ainda se ele for de barro, ele trinca, ele quebra, né? Então que nesta tarde nós possamos guardar esta palavra de Salmo 52, que fala, ó língua fraudulenta, né? Ó boca fraudulenta, tem que falar o que é reto, o que é verdadeiro, ainda que doa. Porque quando eu disse ao Senhor, Senhor, basta, está entregue nas tuas mãos, eu tinha que pensar nas consequências, sim. Eu tenho 2 filhas, elas eram loucas por ele, loucas, são novas, apesar de eu parecer ter muita idade, eu tenho 45 anos, mas eu tenho filhas novas e elas eram loucas por ele, uma de 11 e outra de 7, que de vez em quando sobe aqui no monte com a gente. Elas eram loucas por ele, e até hoje elas falam nele. Porém, eu preferi que elas tivessem uma boa lembrança dele, do que o que o Espírito me revelava era muito duro, eu precisaria entregar. Porque uma vez o Senhor me deu uma visão muito difícil com uma das minhas filhas mais velhas, e eu disse, isso na minha casa não, Senhor. Este demônio não entra na minha casa, não. Eu não aceito. E o Senhor fez a vontade dele, amém?
E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.